Boa noite. O vereador Ronaldo Rosa apresenta projeto que permite o desembarque de mulheres fora dos pontos de ônibus. O texto prevê que empresas de transporte coletivo permitam que as mulheres desembarquem em locais mais seguros e acessíveis. Saúl Spinelli busca regularização de moradias na Grande Integração. Jaboticabal, várias casas construídas na década de 80. Parque do Sol entregue em 2009 as casas lá nas ruas Silvino Rosa Azeredo, Gervásio Manuel Joaquim. Câmara de Vereadores aprova a contratação de médico para o Hospital Municipal. A direção do hospital enviou a solicitação ao Executivo Municipal e o projeto veio para casa para autorizar uma contratação para a substituição desse profissional enquanto da licença gestante. E ainda, Gabinete da Leitura chega à sua 11ª edição, ultrapassando a marca de 1.000 livros entregues. Como incentivo à leitura, eu lancei um desafio, Paulo. O aluno que mais se dedicar, que mais ler e ao final do ano tiver um desempenho melhor entre os colegas, através do Gabinete da Leitura, ele ganhará uma obra de sua escolha. Reduzir a vulnerabilidade das mulheres que utilizam o transporte público à noite. Este foi o objetivo do vereador Ronaldo Rosa ao protocolar uma nova proposta. Veja na reportagem de Paula Petrini. Casos de feminicídio, estupros e outras agressões, infelizmente, fazem parte da nossa realidade. E para inibir o aumento da violência, o vereador Ronaldo Rosa apresentou um projeto de lei. O texto prevê que empresas de transporte coletivo permitam que as mulheres desembarquem em locais mais seguros e acessíveis, e não somente nos pontos de ônibus. A medida é válida a partir das 9 horas da noite e segue os moldes de uma legislação federal. Uma lei muito interessante, né, que a gente também tomou conhecimento em buscas, em pesquisas que a gente fez na legislação federal. No Brasil, tem uma lei que ela é federal, onde das 22 horas até as 5 horas da manhã, toda mulher que pegar o transporte público coletivo, o ônibus, né, popularmente conhecido, ela pode pedir para que o motorista pare o veículo para desembarcar no local onde ela se sentir mais segura, ou seja, mais próximo da sua casa ou mais próximo do seu trabalho, mas enfim, onde ela pedir a partir desse horário, ela tem essa prioridade. Cabe aos municípios que quiserem regulamentar a lei federal, determinar a sua própria legislação. E é isso que nós estamos fazendo aqui em Passo Fundo. Como nós não temos ônibus durante a madrugada, então a minha proposta é antecipar um pouquinho o horário com relação à lei federal, ao invés de ser às 22 horas, aqui em Passo Fundo será às 21 horas, porque no máximo 11h30, meia-noite, o transporte coletivo para aqui na nossa cidade. Então, com essa lei, se essa lei for aprovada, especialmente mulheres que estudam e trabalham à noite, quando vierem tarde para casa, poderão desembarcar bem na frente da sua residência, porque terá uma obrigatoriedade do veículo parar para que ela possa desembarcar onde ela achar melhor. Com isso, nós queremos dar mais segurança para as mulheres. A gente sabe que a violência contra a mulher é algo que vem crescendo muito, né? Embora todas as medidas que estão sendo tomadas, os índices mostram isso cada vez mais. Então, uma mulher, por exemplo, que desce uma quadra da sua casa à noite, tarde da noite, já bastante escuro, pode sim, nesse trajeto, que pode ser de poucos metros ou de uma quadra apenas, pode sim ser atacada aí por alguma pessoa no meio desse caminho, ser violentada, ser agredida, enfim, e é isso que a gente quer evitar e por isso que a gente apresenta essa proposta para trazer mais segurança para as mulheres de Passo Fundo. A proposta não deve onerar os cofres públicos. Porém, Ronaldo Rosa explicou que os ônibus não poderão sair do itinerário original. Exatamente, não tem nenhum custo, porque justamente por esse fato que nós não vamos estar tirando o ônibus do seu itinerário normal, ele vai estar no seu percurso e apenas sim é uma forma que as empresas que prestam esse serviço público importantíssimo possam também colaborar com a segurança pública. Estão sendo tomadas diversas medidas e essa é mais uma que eu tenho certeza que vai vir contribuir para a nossa cidade. Agora o Jornal da Câmara repercute o conteúdo das últimas indicações feitas por Saúl Spinelli ao Poder Executivo. Primeiramente, o vereador solicita a implementação do IPTU progressivo em Passo Fundo.
A medida, prevista no Estatuto da Cidade, penaliza os proprietários que não cuidam dos terrenos baldios. É justamente aqueles terrenos que acabam não cumprindo a sua função social. Nós não podemos penalizar aquelas pessoas que utilizam o terreno, que constroem suas casas ou que constroem uma empresa, e daqueles que ficam explorando de forma imobiliária o terreno, a área, para esperar a prefeitura pavimentar, construir escolas, creches, ambulatórios, praças, equipamentos comunitários, para depois poder vender o seu terreno. Enquanto isso, nem sequer limpam os seus terrenos, né? Então, o IPTU progressivo ele é muito extenso, ele tem essa questão de ampliação de valores, de acordo com o cumprimento da sua tarefa social, né? Mas a princípio é isso, ele é lei, tem que ser aplicado em Passo Fundo, basta isso. Em outro documento, Saul Spinelli pede agilidade do poder público no processo de regularização fundiária de moradias que estão localizadas na região do bairro Integração. Jabuticabal, várias casas construídas na década de 80, Parque do Sol entregue em 2009, as casas lá nas ruas Silvino Rosa Azeredo, Gervásio Manuel Joaquim, várias ruas lá que os moradores estão lá há 10 anos e precisam dos seus documentos. Na rua Francisca Maverman, Sebastião Fagundes, ali junto ao Xisler, Modesta Vanzo, Juvino Martins, também Clóvis Bevilacqua, ali no Parque Recreio, né? Pedro Pacheco, casas que foram construídas há muito tempo por alguns programas sociais e que precisam serem regularizadas. Temos o Parque do Sol, temos ali a Ipiranga, temos o Parque Recreio. Então eu acredito que esse é um trabalho de muitas mãos, de muito trabalho, e a equipe da Secretaria da Habitação está de parabéns porque está fazendo isso não só lá no nosso bairro, como em outras partes da cidade. A terceira indicação do socialista sugere a instalação de luminárias de LED em prédios públicos. A iniciativa visa a economia de energia e, consequentemente, a diminuição de gastos com o serviço. Nós fizemos duas indicações, uma é nas escolas. Queimou uma lâmpada, bota LED. A LED economiza 80%. E além da economia de 80% da energia elétrica, ela dura mais. Além disto, economizar 80%, durar mais, ela no meio ambiente é menos impactante que a fluorescente. Então não tem o porquê nós estarmos insistindo em colocar lâmpadas que gastam mais, duram menos e prejudicam o meio ambiente. Então, eu falo em prédios públicos, escolas, ambulatórios, creches, casas de acolhimentos, CRAS, CAIS, mas eu também falo na própria rede pública de iluminação para que nós tenhamos aí a um curto e médio prazo, termos tudo LED, como tem alguns municípios que fazem parceria com público-privada e viabilizam isso, né? E uma boa notícia para a segurança pública. Na próxima segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul fará a entrega de armas e viaturas para as polícias militar e civil do estado. O armamento e os veículos são oriundos de emendas parlamentares da bancada gaúcha na Assembleia. Aqui na região, para o terceiro RPMON, serão destinadas 7 viaturas SUV e uma picape. Já a Polícia Civil receberá 5 fuzis. Agora a gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco retorna com outras informações do Parlamento Municipal. Direitos aumentaram muito, as pessoas estão se esclarecendo mais. Senhores consumidores, vocês têm 90 dias para reclamar de qualquer eletrodoméstico que vocês comprar. 90 dias você tem para ir lá e reclamar. Você é consumidor e comprou um produto vencido
você pode ir até o local que você comprou e receber o dobro do valor do produto que você tinha comprado vencido. É proibido exigir consumação mínima em bares, restaurantes. Gente, vamos ler o Código de Defesa do Consumidor. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Para atender uma necessidade temporária da rede municipal de saúde, a Câmara de Vereadores está analisando o projeto de lei que vai contratar um médico com jornada semanal de 42 horas. A intenção é substituir uma profissional que vai se afastar das atividades. É uma substituição temporária, né? Nós temos o processo seletivo que contratou vários médicos para o Hospital Municipal. Infelizmente não foi prevista a possibilidade de ausência de algum profissional durante esse período, principalmente por licença médica ou, no caso específico, licença maternidade da profissional que é responsável por 42 horas semanais de atendimento no hospital. Então, em virtude disso, desse afastamento temporário, licença maternidade, a direção do hospital enviou a solicitação ao Executivo Municipal e o projeto veio para casa para autorizar uma contratação para a substituição desse profissional enquanto da licença gestante, né, da licença maternidade. E ainda na área da saúde, com a intenção de regularizar o fornecimento de remédios custeados pelo Sistema Único de Saúde na rede municipal, o representante do PSD na Câmara encaminhou um pedido de providências ao Executivo. O vereador Roberto Gabriel Tozon justificou que tem recebido diversas reclamações. Onde me foi relatado, no caso, alguns medicamentos básicos de uso contínuo, né, da população e que estavam em falta nos CAIS em Passo Fundo. Então a gente pediu de maneira formal, né, primeiramente eu subi na tribuna, fiz a comunicação e falei que iria fazer então essa solicitação, né, esse requerimento para que a Prefeitura Municipal para que seja normalizado esses medicamentos. Nós fomos atrás para ver se são medicamentos que não saem muito ou que têm algum fornecimento de mais difícil acesso ou medicamentos que estejam em falta nos próprios laboratórios, e não é o que acontece. São medicamentos comuns, né, genéricos mesmo, que já caíram sob domínio público, e existem várias redes aí que fazem fornecimento. Então nós fizemos essa solicitação, esse requerimento, esperamos que seja normalizado o quanto antes. O hábito da leitura ajuda a ampliar o vocabulário, o conhecimento e o senso crítico, além, claro, de estimular a imaginação. Por isso, a Câmara de Vereadores vem incentivando projetos que contribuem com o título de Capital Nacional da Literatura. Uma destas ações é o Gabinete da Leitura, que chegou à sua 11ª edição. Todos os meses, Leandro Rosso vai até uma escola municipal e faz a entrega de livros. Desta vez, a instituição contemplada fica na Vila Matos. Nessa edição, foi a maior do Gabinete da Leitura, 200 exemplares. Eu saliento o porquê que foram doados mais livros, pois eu participei de uma palestra do empresário Roberto Andretta, lá na escola, dirigida pela a diretora Adriana, e no dia, quando eu cheguei ao local da palestra, eu vi um cantinho embaixo de uma escada, com móveis, poltronas, espaço da leitura e, porém, nenhum livro. Então eu combinei com a diretora que na mesma semana eu iria prorrogar um gabinete da leitura em outra escola e realizar lá, pois o cantinho estava aconchegante, estava organizado, mas faltava o principal, né?
que seriam as obras literárias. O Gabinete da Leitura já contabilizou a marca de 1.200 livros entregues e beneficiou mais de 2.000 alunos. Por isso, nesta edição, Leandro Rosso lançou um desafio. O Gabinete da Leitura já se tornou uma marca da 17ª legislatura. Cada edição a gente tem que inovar, tanto com as crianças, com professores e diretores. Nesta edição, ainda na Arlindo de Souza Matos, como incentivo à leitura, eu lancei um desafio, Paula. O aluno que mais se dedicar, que mais ler e ao final do ano tiver um desempenho melhor entre os colegas, através do Gabinete da Leitura, ele ganhará uma obra de sua escolha. O parlamentar também destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A cada entrega, melhorias são feitas na escola contemplada. A gente sabe que muitas escolas não têm bibliotecas. Então, os professores, os diretores, eles dão um jeito, eles inventam, eles inovam. Então, a Secretaria da Educação foi parceira, através do secretário Edmilson, que apadrinhou o Gabinete da Leitura. Cada edição que a gente vai a alguma escola, eles fornecem os móveis. Então, o Gabinete da Leitura entrega os livros, a Secretaria Municipal de Educação, os móveis. E os professores e diretores, através das obras doadas, incentivam a leitura, né, Paula? E a campanha continua. O Gabinete da Leitura segue recebendo doações. Se você tem livros em casa, saiba agora como colaborar. As obras literárias, elas são essenciais, pois a cada edição eu faço a doação de 100 exemplares. Então aqui, a quem está nos acompanhando, que não conhece ainda o Gabinete da Leitura, o Gabinete da Leitura é um projeto de resolução da Câmara de Vereadores. Ele recebe livros de toda a sociedade, cidadão, empresas parceiras. É feita uma triagem pedagógica aqui no gabinete e todos os meses eu percorro uma escola municipal e faço a doação dos livros. Então, quem estiver nos acompanhando, que tiver aquele livrinho em casa, que, como eu sempre digo, fez parte da sua história, faça a doação, entre em contato com o gabinete através do telefone 3316 7368, traga os livros aqui. Quem não puder, o nosso querido Gabinete Móvel vai à escola, vai à empresa e busca os livros. E daqui a pouco vai ao ar mais uma edição do Câmara Entrevista. Nesta noite, o convidado é o vereador Evandro Meirelles. Confira um trecho. Defendemos essa bandeira aqui no Parlamento Municipal, que é a tradição gaúcha. Tivemos a iniciativa, juntamente com o nosso presidente da casa, Fernando Rigon, de criar a Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo aqui no município de Passo Fundo. Porque hoje nós temos várias entidades tradicionalistas. Nós temos aí vários eventos campeiros que acontecem no Parque de Rodeios da Roselândia. Então, nós queremos o quê? Auxiliar essas nossas entidades tradicionalistas, fomentar, porque a tradição gaúcha, hoje, ela é uma geração de emprego e renda. Nós olhamos aí para o comércio de Passo Fundo, nós temos casas de artigos tradicionalistas, nós temos agropecuárias, nós temos hospedarias, nós temos correrias, domadores, nós temos cabanhas, né, produzindo cavalo crioulo e os profissionais liberais investindo no cavalo. Então, nós aqui, como poder público, queremos fomentar e fortalecer aí a cultura e a tradição do nosso Rio Grande e, claro, valorizando a história do nosso Rio Grande do Sul. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo fim de semana.